Mas quantas vezes você se viu no meio de um maremoto e perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Porque afinal de contas, no meio disso tudo nós procuramos o nosso conforto e queremos nos dar bem, inclusive quando Deus age. E Ele disse: fui eu que te coloquei no meio dessas pessoas exaustas e aflitas, que eram ovelhas perdidas sem pastor. Por que, Senhor? Bom, porque meu filho mandou eles pediram e eu joguei você. Você está aí? Eu estou embaixo do paraquedas aqui, agora que eu estou tirando. Pois não, Senhor. Caí de paraquedas, é isso aí. Você está aí por causa deles. A sua vocação não tem a ver com você, tem a ver com eles. Ela não parte do que você quer ter para ser honrado, parte do que eles precisam para serem saciados. Você não é o fim das minhas bênçãos, você é um meio, porque eu te chamei por causa de alguém. Essa música é do Chico Buarque. Aprendi há muitos anos atrás. Esqueci um pouquinho a letra, tem que colar, que a gente não lembra de tudo, né? Mas eu sentei ali às 9, antes da gente começar a pregação da nossa reunião da manhã. E essa música que o pessoal do louvor acabou de cantar, tem uma frase que fala sobre o amor de Deus, que nos amou até o fim. Isso é um verso do Evangelho, onde... acho que é em Mateus, eu preciso achar, que diz que Jesus, ou foi João, que Jesus os amou, os seus discípulos, e os amou até o fim, os amou até o último fôlego de vida. Às vezes, porque a gente está estudando, estou sempre para lá e para cá com um livro, ou mesmo no seminário, devo voltar o ano que vem, com algumas discussões sobre quem é salvo, quem não é salvo. Aqueles que creem mais na linha da eleição, de que salvos são só os eleitos. Os outros que dizem que não tem isso, que o importante é se a pessoa toma decisão ou não. Estou aqui simplificando teologia, que também não é o foco dessa manhã. Essa semana também fiz uma postagem de um cantor popular, sobre uma música que eu acho muito, sobre as canções dele que eu acho bonita, uma declaração dele sobre a vida, sobre dinheiro. E tem gente que me procurou comentando sobre: mas ele era salvo, não era salvo? Ele ia para o céu, não ia para o céu? Ele cria em Deus, não cria em Deus? E às vezes eu olho todas essas discussões que existem em torno da soteriologia, da salvação, da eleição, da predestinação, da decisão, dos calvinistas, dos arminianos. Eu olho para tudo isso e falo assim: dá licença, posso entrar na conversa? Por acaso tem alguém aqui preocupado com quem está perdido e sofrendo, ou você quer só justificar a sua teologia? Você está querendo descobrir quem tem o pensamento certo, quem tem a teoria, a doutrina correta para dizer eu estou certo? Porque no fim das contas eu acho que o que Jesus fez foi olhar para quem estava perdido e ter compaixão. Não me preocupa se a minha teologia está certa ou não. Eu queria ver todo mundo salvo. Queria ver gente que sofre encontrando o caminho da cruz. E o reino de Deus trazendo vida para quem está morto. Então meu papel é sair pregando e anunciando o Evangelho. Mas o que me chama a atenção nessa canção, até pelo fato de não ser uma canção gospel evangélica, isso também tem muito pouca importância isso. Mas quem escreveu pensava em Deus. Eu não estou nem aí para o que ele pensava. Eu estou interessado nas palavras que estão aqui, que são verdadeiras. Aliás, de uma pessoa fora do nosso sistema religioso dizer: eu que nem creio, mas eu só vou orar e pedir a Deus alguma coisa porque eu vi gente humilde sofrendo. E eu me lembrei dessa canção e eu só recitei aqui a letra que eu me lembrei. E aí o Marcelo sabia tocar. Eu falei: não, às 11 eu vou cantar, porque se alguém estiver vendo, me convida para o Popstar na próxima. O prêmio parece que é alto, né, irmão? Aí, poxa vida, ainda fico famoso. Mas não é interessante alguém dizer: eu não creio,
Mas quando eu vi essa gente que vai em frente sem nem ter por quem contar, não ter com quem contar, que dá vontade de chorar, por isso eu volto a crer, ou começo a crer. Vivemos num mundo onde todo mundo quer encontrar a sua satisfação. Aliás, você pode fazer cursos para te ensinar como você otimiza os teus recursos, como você tem melhor desempenho profissional, para que você se dê bem, como você pode desenvolver novas aptidões, para que você possa se dar bem. Você pode aprender como você se comporta, como você fala, toda a tua linguagem, a tua narrativa, sobre como influenciar pessoas para que você cave novos espaços e oportunidades, seja no mercado de trabalho, seja numa entrevista, ou até mesmo no amor. Como me torno atraente através da roupa que eu uso, do estilo que eu tenho, como me torno desejável, como posso seduzir oportunidades e pessoas para que eu cave espaços e me dê bem. É interessante quando você conversa com alguém e diz assim: e aí você, ou algum jovem, você vai fazer uma faculdade, pensa em aprender alguma coisa, estudar? Não, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro já. Ou seja, eu só estudaria e agregaria conhecimento se isso me desse resultado. Mas se eu já estou bem empregado ganhando dinheiro, para que estudar? O saber não tem valor nenhum, o valor é o que eu ganho. Porque o mundo que a gente vive dá importância a desempenho, performance, resultados, que isso me agrade. E dentro das oportunidades que você vai encontrar no ensino, nas filosofias, todos os dispositivos de autoajuda, psicológicos, comportamentais, que podem fazer você ter mais resultados, nós temos que encaixar mais a igreja também. As pregações que dizem para você: faça dessa forma, 10 passos para você crescer, 12 milagres, 12 bênçãos para você ser mais, para você estar acima, para você estar no topo. E até a religião entrou nessa ciranda de oferecer recursos e ferramentas ditas bíblicas e cristãs, tiradas das escrituras, com uma pinça, sem que nenhum outro texto venha do lado, porque isso atrapalha. Eu tiro só o que eu quero, para que você se dê bem. E assim você aprende como lidar com as suas mídias digitais, como é que você pode ganhar dinheiro, como é que você pode crescer. Essa música do Chico, ela não encaixa hoje não, porque ela é muito retrógrada, ultrapassada e é muito altruísta para a nossa cabeça pós-moderna, consumista. É muito para nós. Essa coisa de eu que estou muito bem, vindo de algum lugar e passo do trem no subúrbio e vejo as pessoas, eu quero fechar o vidro, pô. Aliás, eu vou julgar quem está mal dizendo: tem que aprender o que eu aprendi, tem que fazer o curso que eu fiz, tem que tomar as atitudes que eu tomei, por isso que está nessa situação. Mas é muito interessante você ver um poema que não foi escrito agora, eu nem sei de quando que é essa canção, mas ela é antiga. É alguém dizer: isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. Essa é uma música que a gente podia cantar aqui de domingo. Tem tudo a ver com o que o cristão deveria crer. O cristão é que deve chorar com quem chora, né? É o cantor gospel que deve chorar com quem chora. É o cantor gospel que deveria dizer: usa-me, Senhor, para eu diminuir a dor de quem está sofrendo. Quando Cristo disse: do jeito que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Do mesmo jeito, né, Jesus? Do mesmo jeito. Do jeito que Deus fez com você, faz com a gente. Isso mesmo. O Senhor abandonou sua glória e o seu conforto para vir em sacrifício por alguém. Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Façam isso. Mas de onde você tirou isso, Zé? Do texto que foi origem da nossa
jornada desse ano, ou grande parte desse ano, que está em Mateus capítulo 9, de 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, esse é o didaquê, ensinando estruturadamente, moldando mentes nos princípios do reino, pregando o evangelho do reino, esse é o queriço ou querigma, a anunciação, a profecia que muda corações, o ensino que muda mentes e a palavra que muda corações na proclamação, e curando todo tipo de enfermidades, é um outro verbo, terapeu, é quando a gente toca para diminuir a dor daquele que sofre. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu dela. Esse compadeceu, esplaginomai, esplaginizomai, é um verbo difícil de falar no grego. Ele significa o seguinte: as entranhas se mexeram. Parece que aquela cultura tinha a ideia de que sentimentos de amor e compaixão vinham daqui, ó. Então, se mover das entranhas era se compadecer de alguém. E é esse termo que o Mateus usa para dizer o que Jesus sentiu. Alguma coisa mexeu dentro dele e ele disse: quando eu passo de trem no subúrbio, vindo de algum lugar, me dá uma tristeza no meu peito, de ver essa gente que passa o que passa. Mesmo que eu estivesse confortável, muito bem, vindo de trem de algum lugar, ou na minha glória, eu olho para isso, e isso mexe com a minha entranha, com as minhas entranhas. Ele se compadeceu delas porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Por que gente que crê é tão superficial com quem sofre? E alguém que não sofre pede a Deus por quem sofre. E alguém que não crê pede a Deus por quem sofre. Então Jesus chegou para os discípulos e disse: galera, bagulho é louco, hein? Traduzindo para os dias de hoje, é muita coisa para fazer. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então sabe o que vocês têm que fazer? Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Peçam ao Senhor da seara que mande mais gente para cá. E estudando um pouco esse termo, quando a gente tem no Novo Testamento, em algumas situações nas epístolas, que se fala sobre envio, o verbo utilizado é o verbo apostelo, que é da onde vem o substantivo apóstolos, né? E na verdade é substantivo e também é um adjetivo, os enviados, das duas maneiras, ou como uma qualificação ou como um substantivo, mas vem daí. Vem desse jeito, é o que vem, é o que é enviado, é o apostelo. Então pede para Deus mandar mais gente para cá. E eu, quando fui nesse termo, não sei porquê, nós ficamos um ano inteiro estudando isso e eu nunca fui olhar esse verbo. Curiosidade de ler no original, e não era o apostelo, não é o enviar, Deus vai me enviar. Como é que Deus te enviou? Deus enviou assim, Ele falou comigo: ó Zé, eu estou pensando em mandar você lá para aquele lugar, porque tem gente sofrendo. Aí eu falei assim: deixa eu ir lá olhar primeiro, Senhor, para ver se... eu vou lá olhar o que o Senhor está falando, para ver se o Senhor confirma. Não, mas sou eu que estou falando. Eu sei, mas vai que o Senhor não confirma depois o que o Senhor está falando. Ah, você vai lá para ver as pessoas que estão sofrendo? Também, para ver se eu vou sofrer muito quando eu chegar lá, se eu posso dizer sim ou se eu posso dizer não. Sabe como é que é? São casas simples, com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar, pela varanda flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. Então, aí eu olho, como é que vai ser o envio?
Eu vou te enviar com todo o meu poder. Bom. Os anjos vão à frente para abrir o teu caminho, meu servo. Eu vou. E eu vou te suprir, vou encher o seu bolso e vou te abençoar. E fala, eu recebo. E as palavras vêm, você vai com a minha glória. E mais, essa aqui é imbatível, irmão. E eu vou te honrar. Eu recebo agora. Caramba, acho que eu queria. Porque o evangelho que a gente tem hoje não é mais os filhos que glorificam e honram o pai. É o pai que honra os filhos. E aí, então aí eu vou. Mas esse termo aqui, ekbalo, é um verbo esquisito. Muito esquisito, irmão. Porque o balo é arremessar. Com esse barulho mesmo. Eu fui olhar como é que era na época. Faziam assim mesmo. E o ek é uma preposição, tipo o from do inglês, que é o a partir de. E olha, em Marcos 1:34, esse verbo ekbalo, é quando Jesus expelia demônios, é o verbo ekbalo. Sai daqui! É esse verbo. É muito legal isso, né? E o Mateus, quando escreveu isso, eu acho que ele não quis escolher essa palavra, eu acho que ele colocou exatamente o que Jesus falou do jeito que ele falou, porque o Lucas fez a mesma coisa, colocou também o mesmo verbo. Mas alguém pode falar assim, é porque são evangelhos sinóticos, e Marcos escreveu primeiro, e os dois olharam o que Marcos escreveu, essa é uma das teorias, e fizeram igual. Eu sei, mas Marcos não escreveu isso. Eu acho que os dois repetiram mesmo a frase de Cristo. Eles repetiram mesmo a frase de Jesus. Jesus é que disse, pede para o pai jogar uns cabras aqui. Irmão, não me pergunta, eu não sou um cara muito bom o grego para mim, quando eu leio, irmão, parece grego. Mas eu sou enxerido para ficar estudando e quero, mas pelo menos, se eu não estiver completamente certo, pelo menos é esquisito usar ekbalo para falar de um envio de alguém para um ministério, para uma missão. Pelo menos isso ficou uma pulga atrás um pulgueiro atrás de cada uma das orelhas. Mas depois eu fiquei pensando bem, que às vezes é assim mesmo que acontece. Você parece que cai de paraquedas. O que eu estou fazendo aqui? Isso já aconteceu com você, comigo acontece bastante. Não teve ninguém falando, não teve. Não teve nenhum envio especial, nenhuma unção e nenhum choro. Quando eu vi, eu estava no meio do terremoto. Sem nenhum glamour. Tipo Moisés, no meio do povo que sofria. Ou meio Josué. Ô Josué, oi Senhor, Moisés morreu, agora é com você. Agora vai. Mas eu não sei como é que Moisés faz. Agora você vira, negão. Eu estou com você, fica tranquilo, mas vai. Quando eu posso aceitar? Já aceitou. Porque o Moisés morreu, então quantos dias eu tenho? Nenhum, ele já morreu, já está esfriando, agora você vai. Ainda que tenha toda a beleza do Espírito Santo que age nisso, e acho que tem, e a gente vê isso na palavra, mas quantas vezes você se viu no meio de um maremoto e perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Porque afinal de contas, no meio disso tudo nós procuramos o nosso conforto e queremos nos dar bem, inclusive quando Deus age. E Ele disse, fui eu que te coloquei no meio dessas pessoas exaustas e aflitas, que eram ovelhas perdidas sem pastor. Por que, Senhor? Bom, porque meu filho mandou eles pediram e eu joguei você. Você está aí? Eu estou embaixo do paraquedas aqui, agora que eu estou tirando. Pois não, Senhor. Caí de paraquedas, é isso aí. Você está aí por causa deles. A sua vocação não tem a ver com você, tem a ver com eles. Ela não parte do que você quer ter para ser honrado, parte do que eles precisam para serem saciados. Você não é o fim das minhas bênçãos, você é um meio, porque eu te chamei por causa de alguém. Isso é muito louco, irmãos. Isso é muito louco. Sua vocação não nasceu na sua satisfação, nasceu na dor. Porque a razão
do meu filho se mover foi a dor de todos. Efésios capítulo 2, é possível que por alguém justo, que fez tudo certo, apareça um que queira morrer por ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós e nós éramos pecadores. Jesus não foi enviado aqui porque vou ganhar algumas coisas, se eu for lá eu vou ganhar, talvez da criação. Ele já criou tudo, Ele é dono de tudo. É dono dos homens, é dono da terra, é dono do ouro, é dono da prata. Nada do que tem nessa terra o seduz. Ele não veio porque Ele ia ganhar alguma coisa que Ele já não tivesse. Ele veio porque Ele nos amou. Ele veio porque a gente nunca vai entender esse amor. Isso também me faz pensar que esse termo de vai jogar os caras, vai mandar os caras para cá, ele vai arremessar os caras aqui dentro, ele vai jogar todo mundo aqui para dentro, ele vai mandar rápido. Uma tradução que eu busquei fala que é um movimento violento. Vai. Eu fiquei pensando num senso de urgência, porque Jesus, desde que Ele começou o seu ministério, quando foi batizado, lá em Mateus capítulo 4, até o último fôlego de vida, Ele estava a trabalho do Pai. Meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho, essa é a frase de Cristo. Até na cruz, pregado, quase esvaindo em sua vida, ainda disse para o outro ladrão: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu não sei se ele pode apontar, mas ele falou. Porque mesmo crucificado, ele ainda estava gerando vida. Pai, ou filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Quase morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão tudo perdidos, eles não sabem nada. Eles estão morrendo, sucumbindo sem entender. Que sentimento eu e você, como cristãos, precisamos ter? Primeiro, e essa é a minha palavra pastoral a toda a igreja no fim da nossa série Periago, que no final, ao findar esse ano, essa série de estudo, nós tenhamos nos tornado pessoas mais prontas para ouvir a Deus, seguras, porque Ele também envia outros mensageiros que são resposta para a nossa oração na nossa dor. São eles que vêm quando a gente ora. O irmão que está aí do seu lado. Espero que cheguemos ao final dessa série, você dizendo: eu preciso ser uma resposta à oração que Jesus fez. Manda mais trabalhadores. Quando Deus olha para a fila para arremessar mais um, eu sou o primeiro. E vou. Me manda, Senhor. Agora eu entendi porque eu vim parar aqui. Vim parar aqui para fazer isso. Espero que ao final dessa série alguma coisa tenha acontecido com todos nós, de nos tornarmos mais sensíveis à dor, porque é ela que nos move. Provérbios diz que é melhor estar na casa que tem luto do que na casa que tem festa. Na casa que tem festa, está todo mundo enchendo a cara porque está tudo bem. Mas na casa que tem luto, o homem se depara com o seu fim e ele para e pensa na sua vida. E isso é muito bom. É na dor que a gente entende como Deus é bom. É na dor que nós aprendemos a humildade. Quando a gente está muito bem, sabe quando você está bem, não tem nenhuma conta atrasada, tudo bem com você, a tua saúde está bem, sabe? Aquela coisa que você vai no... Já aconteceu com você de passar o cartão no caixa com um monte de compra no carrinho e ele não passar? Irmão, isso é terrível. Primeiro que você fica sem graça, aí você pega o cartão e esfrega na camisa porque você acha que é mau contato. Não adianta, irmão, tem chip agora. Aí você fala alto, porque parece que o mercado inteiro está sabendo quando isso acontece, né? Mas tinha saldo. Ninguém nem viu, é só entre você e o caixa. Olha, declinou. Mas tinha. A gente fica todo acusado. Pela risada eu já vi que já aconteceu com você. Então, tudo certo. Bom é quando você tem um outro que funciona. E quando não tem nenhum? O que você tem que fazer? Tem que deixar toda a compra lá, né? Tudo lá. Mas você tem uma saída boa. Eu vou ver o que está acontecendo, eu vou ali no caixa e volto, tá? Deixa aqui. Mas sabe que você não vai voltar.
Quando for 9 da manhã, ou lá pela 1 da manhã, quando o funcionário, por que largou isso aqui no caixa? Ah, o pessoal falou que ia voltar, voltou nada. Ele falou para os outros ouvir, mas ele sabe que não tem nada, ele foi embora. Isso acontece com a sua compra quando você deixa lá, irmão. Com a minha também, já aconteceu. Ou quando a esposa consegue ligar para o marido, escuta, o que aconteceu? Estou passando aí. Ainda salva a gente ainda. A dor põe os 2 pés da gente no chão. Para falar assim, menos. Eu acho que quando está tudo bem, eu tenho sobrando, aí tem alguém ali que precisa, e eu falo, legal, eu tenho sobrando, e eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, e eu tenho 2, é porque eu tenho que dividir com quem não tem. Somos jovens crentes que amam ao Senhor. Ama ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia. Mentira. Em oração com alegria. Mentira também. Vamos parar, vamos lutar. Nunca. Tudo mentira. Com a certeza e a firmeza. Mentira, não tem firmeza nem certeza. Vamos sem temor. Mentiroso, você vive morrendo de medo. Sim, jovens crentes que amam ao... Não ama nada, você... Eu cantava isso quando era pequeno. Isso é a declaração da nossa hipocrisia. Mas vale a pena, cante com todos os pulmões, mesmo sendo mentira. Acabei com o corinho. Aí eu falo, eu tenho 2. Vou dar um tostão da minha generosidade. Abre o vidro. A esposa o quê? Abre o vidro. É bom quando for uma esquina, toca a trombeta que eu vou dar uma esmola agora. E às vezes nós oramos, Senhor, me abençoa, porque tu sabes que se sobrar, eu vou dar. E a gente acha que essa oração ela é correta, porque se Deus me abençoar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor me multiplicar, se o Senhor me honrar, tu sabes que meu coração é teu, e eu dividirei com quem não tem. E acho até que você divide mesmo, não estou dizendo que você não divida não, só que Cristo não fez isso. Ele não nasceu numa casa nobre, ele não veio num castelo, ele não nasceu entre aristocracia, nem romana, nem judaica, ele não veio com o bolso cheio, e ele não disse, agora eu tenho bastante, prepara, essas minhas pistolas gospem moedas, é dracma para todo mundo. Não foi assim. Ele não veio porque estava sobrando, ele disse, eu abandono a minha glória, eu vou nascer onde não tem nada, filho de um carpinteiro. Eu vou nascer no meio do povo judeu, bem no momento que são subjugados pelos romanos. E na Galileia dos gentios. Não vou ter onde reclinar a cabeça. Nada em mim vai ter formosura para que alguém me deseje. Mas eu não vou repartir porque eu tenho sobrando, porque eu decidi ir sem ter. Eu decido repartir, para ensinar para o meu povo, que a gente atender a dor de alguém, não é porque estamos bem, porque nós nunca estaremos, se você confiar que estar bem, é de acordo com o que você acumula. Tua pobreza de espírito é maior do que você imagina, no pior sentido desse termo, não no melhor. Todos nós somos uma resposta para todos nós, para a cidade que a gente vive, na simplicidade das coisas que fazemos. Entendemos a urgência do Cristo que até o último fôlego ainda repartia, para dizer, não importa se eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Sempre nós lemos o texto da viúva de Sarepta e batemos palma para a multiplicação da farinha e do azeite. E o que nos move a repartir a farinha é saber que vai multiplicar. Mas a viúva, quando doou, não sabia que ia multiplicar. Ela doou para ficar sem.
Nós é que somos gananciosos e lemos o fim da história, e o nosso foco está na multiplicação da farinha e não no coração da viúva. Porque somos gananciosos e mesquinhos. E nós só fazemos se tivermos alguma coisa em troca. Porque somos movidos pelo nosso ventre, que é o nosso Deus. Mas os nossos olhos deveriam estar na viúva. Que o Elias falou: não, fica com você, como é que eu vou tirar de você e do seu filho e eu vou comer? E ela falou: mas tudo bem, a palavra de Deus diz para você me dar que não vai faltar. E como é que eu acredito em você? Eu vou te dar. Não. Se eu ficar sem também, um pouco de farinha, um pouco de azeite, se eu comer agora eu duro mais 2 dias, se eu não comer duro 2 a menos, em vez de durar 12 dias, duro 10, então também que vai morrer mesmo. Tomara que seja mais rápido. Repartir. Espero que ao final dessa nossa série sejamos uma igreja um pouco mais generosa, um pouco mais dadivosa, um pouco mais crente, eu também. Que compreendamos a obra de Cristo e sejamos um pouco mais adoradores, olhando para o que Cristo fez, dizendo: Senhor, o que o Senhor fez por mim? O Senhor veio morar aqui na minha dor. Pensa bem, Cristo tinha 2 opções onde Ele poderia morar: na Trindade ou na dor humana. Não tinha terceira opção. Não estar na dor humana era estar na Trindade. Ele escolheu estar na dor humana e morar no nosso meio. Isso precisa nos fazer de verdade adoradores. E quando alguém disser para mim: por que você está cantando? O que Deus fez por você agora? Não importa o que Ele fez agora ou semana passada. Eu estou cantando pelo que Ele é e tudo o que Ele representa para mim. Independente do que possa ter acontecido agora ou não, isso é apenas um detalhe. Ele é o meu Pai, Ele é meu Senhor, Ele é o Cristo que se entregou por mim. A minha vida é dEle. E por que você está repartindo se te falta? Porque eu não dou porque eu tenho, eu dou porque eu amo aquele que reparte e eu reparto também. Eu faço porque aquele que me amou fez por mim, e aquilo que de graça eu recebi, de graça eu também dou. E digo isso em todos os aspectos. O que você deve pensar menos agora é no dinheiro, é na oração que você oferece ao teu irmão que está ao teu lado, sinceramente, quando você ora por ele aqui a cada domingo. É a tua dedicação, a tua vida entregue na palavra e na comunhão do Espírito para ser luz e sal, aonde você estiver, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o teu coração aberto para ouvir aqueles que precisam ser ouvidos. É a tua liberdade em Cristo para vencer você mesmo, jogar fora os teus conceitos e dizer: eu quero ser como Cristo. Dentro da minha casa e nos limites aonde eu estiver, eu quero ter todas as minhas ações e reações nascidas na fonte chamada Evangelho do Reino. Eu quero ser uma nova criatura. Eu espero que nós sejamos, ao fim dessa série, que nós tenhamos dado passos importantes na construção de uma comunidade de gente que anda contra a maré, que é grata a Deus, que é fiel ao que Cristo fez por nós, e que não consegue dar de ombros para a dor do próximo, independente de ter sobrando ou não, porque às vezes nós não temos para dar porque não nos sobra, mas nem oração a gente dá, nem preocupação a gente dá, não nos tira um pingo de sono. Aliás, temos uma teologia, na nossa teologia, ele está daquele jeito porque ele merece, e eu sou melhor do que ele, Deus olhou para mim, eu não mereço, eu mereço coisas melhores. E na minha teologia que eu inventei, Deus está retribuindo aquelas pessoas que sofrem pelo mal que elas fazem. Eu sou bonzinho, não faço mal, por isso que eu estou sofrendo menos. Talvez a sua teologia do orgulho e do pedestal te coloque nessa condição, mas é só você passar o cartão no banco e ele não passar, que Deus já quebra rapidinho essa tua, para colocar cada um de nós com os 2 pés no chão, e quem sofre entender também quem sofre, porque só quem sofreu sabe entender quem sofre. Contei aqui hoje pela manhã uma vez um jovem
pastor ia fazer um primeiro velório, e ele me disse: Zé, o que eu falo no velório? Eu nunca fui num velório falar. Às vezes a gente faz uma celebração, a gente louva a Deus pela vida da pessoa que partiu, agradece, conforta a família, mas eu disse para ele: nem muitas vezes não é necessário você dizer nada, porque, não sei se você sabe, irmãos, mas o dia que eu morrer e você for no meu velório, eu não vou ouvir nada que você vai falar. Fala o que você quiser, né? Essas coisas que acontecem, soltaram a notícia de que o fulano faleceu, aí depois aparece: não, eu estou vivo. Se acontecesse comigo, assim, o Zé faleceu, tal, o que eu faria? Eu ficaria bem quietinho, depois eu ia na festa só para estragar. É mentira! Eu ia na festa depois. Mas por que nós não entendemos a nossa missão no meio de quem está realmente sofrendo? Por que não nos entregamos de verdade a Cristo, entendendo o que Ele fez por nós? Não sei, irmãos. Isso é uma guerra. Espero que ao longo desse ano que nós tivemos de estudo, alguma coisa tenha mudado a mais dentro de nós. A seara é muito grande e os ceifeiros são poucos. A construção de uma comunidade independe do seu pastor, é uma obra do Espírito Santo. Isso daqui é um milagre de Deus. O que Deus está fazendo no coração de cada um de nós, ninguém aqui consegue ter controle. É uma coisa de Deus. Mas Ele pode, quando nós dissermos: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais ser do jeito que eu era. Eu preciso olhar para a dor do outro e falar: eu sei o que é sofrer. Bom, quando nós oramos a Deus, em nome de Jesus, fazendo uma figura, teatralizando a coisa, bem toscamente, como se Jesus dissesse ao Pai na Trindade: eu sei o que Ele está pedindo, porque eu sei o que é sofrer. Talvez o melhor caminho do cristão aprender a ser luz e sal no meio das trevas e da podridão é ser parte dela. Por isso eu não consigo conceber que o cristão pense que ele é a última Coca-Cola do deserto e que eu vou resolver esse país com a minha ideologia, seja ela filosófica, religiosa, política, ou política religiosa, filosófica, sei lá o que for, porque eu sei e estou no topo. Porque o segredo de ser uma resposta é saber que eu também estou na escuridão e também estou na podridão, também sou um pecador. Não fosse pela graça, não fosse pelo Senhor que me iluminou e me salvou, eu também não sou nada. Nós todos somos vasos de barro, que quebra fácil. O valor está no Espírito que enche o vaso, está no óleo que não somos nós. O valor que temos não é nosso, é dele. E porque sofremos e sabemos o que é sofrer, nós podemos dizer que conhecemos o Deus que sofreu e andou conosco no meio da dor. E eu disse a esse jovem: não se importe com o que você vai dizer, esteja lá, esteja lá. Aquela família não precisa das suas palavras. Talvez o que ela precise seja você dizer: olha, eu estou aqui. Você faz uma oração? Faço. Se vocês quiserem, eu faço. Você pode dizer algumas palavras? Posso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: como é que você está? O filho, a esposa, o esposo, sabe? A mãe, o pai, como é que você está depois disso? Daqui você vai para onde? Você pensa em dormir em casa mesmo? Quer dormir na minha casa essa noite? Como é que vai ser você entrar em casa sem ele, sem ela? O dia que você for mexer nas coisas e tirar, me chama, eu estou lá com você. Você está pensando em mudar de lugar? Eu te ajudo a achar um lugar. Você já viu como é que faz para cuidar da documentação? Deixa comigo, eu estou aqui com você. O que mais você precisa? Você comeu? Você descansou? Será que eu vou buscar uma roupa para você? Porque eu e você já passamos por situações que não tinha como mudar. Eu e você já passamos por situações que você não tem o que fazer. E eu sei que ninguém que está ali ao meu lado pode mudar, porque não tem o que fazer.
Mas como é bom quando alguém diz, mas eu estou aqui. E eu falo, obrigado. Eu estou aqui. Estamos juntos. Você não está sozinho. E eu sempre digo aqui que eu não posso impedir que alguém sofra. Eu posso impedir que alguém sofra sozinho. Isso eu posso. Que ao fim dessa série nós sejamos essa igreja mais solidária no Espírito. Gratas ao que Cristo fez por nós. E talvez nossa verdadeira alegria transcenda a qualquer tipo de movimento sentimental. E não tem nada de errado a gente ter sentimento, chorar, rir, pular e se alegrar. Mas que a origem de tudo seja uma gratidão profunda à obra de Cristo, que veio andar no meio da nossa dor. Algumas delas ele tirou, como se fosse um sopro. Teve outras que ele não tirou, mas que parece que ele me ajudou a passar, e eu passei. E teve outras que eu sei que não vão acabar, faz parte da vida e ela vai acabar, mas ele está comigo no meio da jornada. Tem desertos que ele me livrou, teve outros que ele me fez passar junto com eles e me ajudou a resolver, e teve outros que ele disse, isso aqui não vai passar nunca, mas eu sempre vou estar com você. Vai ter espinho na carne que eu vou orar várias vezes, ele vai dizer, minha graça te basta, eu estou com você. Talvez se Paulo fosse em alguma igreja evangélica hoje, diriam, Paulo, você não tem fé. Quantas vezes você orou para ele tirar o espinho? 3. Orou pouco, faz uma campanha de 59 dias, você vai ver como é que não sai esse espinho. Tem pouca fé, você não tem persistência, você não tem foco. Então tem espinho que eu acho que Deus tira, tem outro que ele me ajuda a tirar, e tem outro que ele fala, Zé, vai ficar, tá? Esse aí é seu. Independente de eu falar assim, eu não aceito, não tem que aceitar, eu já dei. Não está na conta a sua aceitação. Mas Paulo diz, é esse espinho que me esbofeteava como um enviado de Satanás, da parte de Deus, eita ferro! Para que eu nunca me ensoberbecesse e mantivesse os 2 pezinhos no chão. Senhor, obrigado por todas as vezes que o Senhor tirou a minha dor e me socorreu. Muito obrigado, Senhor, Deus te abençoe. Porque na minha dor o Senhor veio e vape. Segunda gratidão, Senhor, muito obrigado. Porque teve dias que o Senhor não tirou a dor, mas o Senhor me fortaleceu. E aquela situação, não aconteceu um milagre assim, mas o Senhor foi me dando sabedoria, e quando eu vi eu consegui resolver, porque o Senhor estava comigo. Obrigado, Senhor. E eu quero te agradecer pela terceira coisa, por todas elas que o Senhor não tirou e continuam comigo, porque são elas que me fazem ver que o Senhor está presente, me sustentando no meio da dor. Obrigado pelas 3, Senhor. E quero dizer ao Senhor que ter tirado a dor, me ajudado a vencer algumas ou outras permanecerem, não interfere em nada no meu amor pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor é Emanuel, Deus comigo. Espero que essa série tenha nos feito gente que despertou numa maturidade de caminhada com Cristo, alegres pelos milagres, prontos no fortalecimento e serenos quando a dor permanece, aprendendo e crescendo com todas elas, mais irmãos, mais presentes, mais generosos, com mais comunhão, mais fortalecidos na fé e mais prontos na missão, porque tem muita gente humilde, sem nem ter com quem contar, que dá vontade de chorar. Sejamos nós os ouvidos ao chamado de Deus, quando Ele falar, equibalo, eu vou te jogar lá para dentro, manda, posso te mandar? Pô! Quando eu falei pode, já foi, já estou lá, eis-me aqui, Senhor.